O investimento direto não vai para os países com salários mais baixos. E o motivo é que as pessoas que pensam assim cometeram um erro. Eles confundiram dois conceitos que parecem semelhantes: salários e custo da mão de obra. É verdade que os investidores buscam custos de mão de obra baixos, mas o custo de mão de obra baixo não é a mesma coisa que salário baixo. A Europa Ocidental, a Alemanha, por exemplo, é um país com salários muito altos e mão de obra barata, porque a mão de obra é só uma parte pequena do investimento total, porque eles têm investimentos de capital muito grandes lá. Na verdade, é por isso que os salários na Alemanha são tão elevados, porque cada trabalhador alemão trabalha com muito capital, de forma que a produtividade da mão de obra é altíssima. O que encontramos é que o triste no mundo é que países muito pobres, com salários baixíssimos, tendem a receber pouquíssimo investimento externo. O que devem receber é mais investimento externo, e não menos. Porque é isso que, no final das contas, vai aumentar os salários. Vemos a mesma coisa. Lhes dou um exemplo de investimento externo direto no Canadá. Podemos escolher qualquer país, praticamente todos vão mostrar o mesmo padrão. E para o mundo como um todo, há alguns países com salário alto que também são os países com a maior liberdade de comércio. E são precisamente esses que recebem mais investimento externo. Exportações, que muitas vezes são consideradas pelos mercantilistas como algo bom em si, o mercantilista diz: exportações são boas, importações são ruins. As exportações são simplesmente o preço que pagamos pelas importações. As exportações a exportação seria a troca para induzi-los a comprar o que você produz. Então, as suas importações são as nossas exportações. As nossas importações são as suas exportações. Há uma tese na economia internacional de comércio chamada a tese da simetria. No agregado, um imposto sobre importação, uma restrição protecionista tem o mesmo impacto do que o imposto sobre as exportações. E se você entende a base do comércio, vai entender por quê. Se você diminui a quantidade de importações que entram no seu país, você vai reduzir as exportações que saem do seu país para pagar essas importações. E empiricamente, isso já foi bem estabelecido. É o que acontece, por exemplo, com importações e exportações americanas. Há, na verdade, uma correlação bastante forte. À medida que as importações aumentam, as exportações também aumentam. E à medida que as exportações aumentam, as importações aumentam também. Não é possível, através do protecionismo, aumentar as suas exportações. Simplesmente é algo impossível. Bom, uma questão muito importante, que na minha opinião é um erro fundamental da OMC, é a crença errônea de que liberalizar o comércio é uma concessão aos estrangeiros. Isso é um erro fundamental. E a OMC, na minha opinião, realmente está baseada num erro conceitual. Liberalizar o comércio é liberar o povo. Isso leva benefícios. Se eu dissesse, eu vou parar de me estrangular, só se você parar de se estrangular, como se parar de causar dano a mim mesmo fosse uma concessão a você. Liberalizar o comércio é algo que os governos fazem e que beneficia os seus próprios cidadãos. Não é algo que vai beneficiar ou não é uma concessão a outros. Vamos dar uma olhada agora à liberdade econômica medida numericamente em todo o mundo. Nós vemos aqui o Brasil, não dá para ler, mas talvez possam ver o elemento infeliz. O Brasil é o 101º na medição atual, junto com a Etiópia, Haiti, Sri Lanka, Bangladesh e Paquistão. Não é lá um clube muito bom.
para ser um sócio, vamos dar uma olhada nos benefícios. Se o Brasil subisse nesse índice de liberdade econômica, vamos dar uma olhada na relação entre a liberdade de comércio e a liberdade das pessoas. O livre comércio aumenta a renda. Quanto mais livre a economia, quanto maior a liberdade de comércio, consistentemente encontramos que a renda das pessoas que vivem nesse país é maior. Ou seja, aumenta o crescimento econômico também, e com a taxa de aumento na renda da população. Aumenta o investimento, e isso, mais uma vez, é algo muito dramático, e como eu disse antes, os países mais livres e mais ricos são aqueles que acabam atraindo mais investimentos e tendo os maiores benefícios. Já se disse certa vez que com o livre comércio há um aumento na qualidade. A gente ouve falar nisso. Será que é verdade? Podemos dar uma olhada agora nos dados estatísticos. Não, que diminui a igualdade, desculpem. Mais uma vez, o livre comércio não aumenta a desigualdade. Isso não é verdade. Os que ganham os 10% abaixo da renda ganham praticamente a mesma coisa que os outros diferentes quartis de nações medidas de acordo com a liberdade de comércio. Mas é algo muito importante em relação à liberdade do comércio. Aumenta de forma drástica a renda dos mais pobres. Mais uma vez, vemos que a comparação é bastante surpreendente. Nos países mais livres e ricos, os mais pobres são muito mais ricos do que em países menos livres. E com certeza isso é um benefício.